Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência. A partir de agora começa então o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, 12 de julho de 2019. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora vai interagir, vai participar através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 999070097. Pesquisa do dia. E aí, você sabe lidar com suas fraquezas? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E é o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia recebe pra gente discutir este assunto, o pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central no Gato Preto, em São João de Meriti, pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Betesda, Itaguaí, pastor Alexandre Leonardo, da Igreja Palavra Viva, na Palhada, em Nova Iguaçu, e o pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando, e o pastor Alessandro Alvarenga vai estar orando, então, abrindo o nosso debate. Senhor, nós oramos e agradecemos pelo ar que respiramos, por mais um dia que acordamos na Tua presença e nos colocamos na dependência total do Espírito Santo. Toma o mediador desse debate, o pastor Eliel do Carmo. Toma, Deus, os ouvintes, toma os debatedores, toma esse ambiente onde nós estamos. Que a graça do Senhor, ela superabunde para nos ajudar nas nossas fraquezas, até mesmo, ó Deus, nos momentos das orações. Interceda por nós e que seja um debate, um momento edificante para o corpo de Cristo. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje nós vamos discutir este assunto aqui no nosso debate. Hoje nós vamos falar de algo em que todos nós vivenciamos, todos nós de alguma maneira temos. Muitas pessoas valorizam muito esta questão, outras nem tanto. Qual o perigo disso? Daí a pesquisa perguntar como você lida com suas fraquezas. Você realmente as conhece? Porque numa estratégia de guerra nós aprendemos que a melhor tática é conhecer a fraqueza do inimigo. Se nós temos a inteligência de conhecer a fraqueza do inimigo, que dirá nós? Como é que é isso, hein? Vamos para o debate? Pastor Edilson Carlos, bom também tê-lo aqui, meu querido, nesta manhã. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos demais debatedores. É um tema daqueles fantásticos que, na verdade, a pessoa precisa fazer uma análise completa sobre esse tema. Eu vinha no carro conversando com a minha esposa sobre algumas músicas que são fantásticas, lindas. E essas músicas, normalmente, quando nós escutamos, nós projetamos, por exemplo, aquele sentimento de perseguição, que Deus vai dar vitória, as pessoas que te viram chorando, a gente projeta sempre nas outras pessoas. E eu falei, pastora, estas músicas funcionam e são lindas de ser ouvidas. O problema é que nós identificamos as pessoas erradas, que são os nossos inimigos. Não são as pessoas, somos nós mesmos. Então as músicas atingem a nossa fraqueza. Então uma pessoa, ela acaba projetando na outra pessoa uma fraqueza que é dela. E acaba fazendo também um julgamento errado, equivocado sobre isso. O que acontece? É preciso identificar. Cada um de nós precisamos nos identificar. Saber quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da nossa própria vida. Porque a fraqueza, ela é extremamente, desculpe a redundância, abrangente. E ela, num termo geral, por exemplo, uma pessoa quando está fisicamente fraca, ela é incapaz de ter um comportamento que uma pessoa que está sadia tem. Uma pessoa fraca, ela não consegue correr, ela não consegue exercer as atividades. Então, dentro da nossa área, dentro da nossa vida, uma vez identificado esse ponto de fraqueza,
nós precisamos valorizar não a fraqueza, mas o ponto forte, aquilo que pode combater essa fraqueza. Porque é do ser humano se sentir fraco, é do ser humano se sentir abatido. O senhor já disse aqui, esse debate é para os seres humanos, é lembrar, pastor, crente, nós servimos um Deus poderosíssimo, mas somos seres humanos. Então, eu estava listando aqui alguns itens que eu coloquei. Não podemos fugir da fraqueza, mas também não podemos encará-la. Eu preciso conhecer esse ponto fraco, mas eu tenho que ter a sensação e a percepção, porque eu não posso encarar. Como disse aí os soldados, os quartéis, os batalhões, nas guerras, eles conhecem a fraqueza do inimigo, mas também se eles conhecerem a sua fraqueza, eles não vão combater sabendo que tem um ponto de ponto vulnerável naquele aspecto. Não dá muita atenção também à questão da fraqueza, não valorizar muito. Eu sou incapaz, eu sou fraco, eu não tenho condições, sou muito sensível, sou muito violento, sou muito agressivo. Não dá muita atenção a isso, não valorizar muito. Não fazer comparações com aquele ponto que você se sente fraco com as outras pessoas que não se sintam. Isso também é uma importante. Você não é anormal em sentir fraco ou perceber a sua fraqueza. A pessoa não é normal. Falando da vida espiritual, se a pessoa tem uma tendência ao pecado num aspecto que ele julga fraco, ele não é anormal por causa disso. É uma questão dele com Deus que precisa ser valorizado. E valoriza menos o fracasso. Porque se a pessoa valorizar menos o fracasso, ela vai perceber que ela tem pontos muito mais fortes do que pontos muito mais fracos. Então a fraqueza, ela precisa ser analisada de uma forma um pouco restrita, e cada pessoa tem as suas características e tem os seus pontos fracos para serem combatidos. Pastor Rivelino Márcio, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Que prazer, pastor Eliel, debatedores, os ouvintes. Que tema maravilhoso, Eliel, mais uma vez, parabéns a Debate Melodia, a gente está sempre aqui, sempre aprendendo, e nos assusta os temas. Eu diria a priori que estou aprendendo, né? Você sabe lidar? Estou aprendendo. Acho que a palavra-chave aqui, Eliel, é autoconhecimento. Há um momento na nossa vida, quer seja hoje, amanhã, mas há um momento que nós precisamos nos confrontar com a fraqueza. Eu acho lindo o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12:10. Ele fala assim: por isso, sinto prazer nas fraquezas. Como é que você pode sentir prazer nas fraquezas? Aí eu só posso entender que é ter um autoconhecimento de si próprio, né? Porque no final ele diz assim: porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Ou seja, Paulo tirava a força da fraqueza. A gente vai experimentar isso aqui um pouco mais durante o debate. E aí, Eliel, eu listei aqui alguns passos aqui que eu queria dizer de palavra inicial para os ouvintes aí. Passos para o autoconhecimento, você conhecer a sua fraqueza. Não pense que você está livre de fraquezas. Pensar em si mesmo como um ser quase perfeito e livre de fraquezas é um grande erro. Segundo, reconhecer nossas fraquezas já é um lucro. Analisar as suas fraquezas e a potencialidade que você pode encontrar nelas já é grande lucro. Terceiro, admitir que talvez você precise de ajuda é um passo importantíssimo. Quarto e último, trace um plano para vencer as suas fraquezas. Ou seja, esse autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu conheço a minha limitação, eu posso fazer dessa limitação uma força para me conseguir vencê-las. Tá aí. Pastor Alexandre Leonardo, bom também tê-lo aqui, meu mano, nesta manhã, bom dia. Bom dia, meu amigo, é um prazer estar aqui, bom dia mesa, bom dia aí, esse mundo melodia, todos esses ouvintes aí que estão agora prestando atenção, nos dando a sua audiência, o seu debate, é um prazer nós estarmos aqui e com mais esse tema maravilhoso. Você sabe lidar com as suas fraquezas? Eu vinha falando no carro também com a minha família que eu gosto desses temas que fazem perguntas assim. Eu gosto quando a minha resposta a essas suas perguntas do tema é sim e não. Eu gosto dessas respostas. Você sabe lidar com as suas fraquezas? Sim e não. Estamos aprendendo, estamos nos aperfeiçoando, estamos crescendo, estamos progredindo. E nem sempre nós conseguimos vencer as nossas fraquezas, nem sempre nós conseguimos suportar as nossas fraquezas.
sejam elas em qualquer área da vida, que eu entendo que quando se pergunta sobre fraquezas aqui, se abre um leque sobre as nossas fraquezas emocionais, espirituais ou humanas. Então, nós somos seres vulneráveis, nós somos seres débeis, nós somos seres que têm uma pequenez e uma dependência. E eu entendo de que quando Paulo, como já foi citado aqui, ele diz que ele sente prazer nas fraquezas, é justamente que ele se autoanalisando e se reconhecendo e reconhecendo as suas fraquezas, ele consegue crescer em Deus. Porque ele fala isso aos Coríntios, mas aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Como é que eu consigo lidar e vencer a minha fraqueza? Me fortalecendo em Deus. Ele é que vai me capacitar, Ele é que vai me ajudar, Ele é que vai me ensinar a lidar e vencer com as minhas fraquezas. Eu defendo e acredito na tricotomia. Acredito que somos dotados de corpo, alma e espírito. Dentro dessa tricotomia, dentro desse homem tricotômico dotado de corpo, alma e espírito, eu entendo também como lidar com essas fraquezas, como uma luta em que Paulo também ele vai dizer lá no livro de Gálatas, capítulo 5, de que nós somos confrontados a todo instante. Há uma luta dentro de nós do que? De como vencer as nossas fraquezas, como vencer a nossa vulnerabilidade, a nossa debilidade. E aí, como eu entendo que nós conseguimos vencer as nossas fraquezas ou lidar com as nossas fraquezas? Depende do alimento que você está dando à sua alma, já que a alma é o centro das suas emoções. É com a alma que eu amo, é com a alma que eu odeio, é com a alma que eu fico triste, é com a alma que eu fico alegre. Então, a minha alma está no meio de tudo isso. A carne, ela pede o que é carne, o que dá prazer a ela. O meu espírito, ele sempre me liga a Deus. Mas e a alma? O que eu alimento a minha alma? Assim também um corpo, ele está saudável dependendo do alimento que você dá a esse corpo, dependendo da atividade física que você pratica, dependendo do sono que você tem, da qualidade do seu sono, e aí você tem uma qualidade de vida, você tem uma vida saudável. Assim também dentro dessa guerra, dentro dessa nossa batalha, depende muito de como nós estamos alimentando a nossa alma. Se eu estou alimentando a minha alma com a pendência para aquilo que a carne pede, ou com a pendência daquilo que o Espírito pede, que sempre pede a Deus. Entendendo que, se eu estou alimentando a minha alma com aquilo que vem do alto, com aquilo que vem de Deus, com aquilo que Deus quer, eu logo aprendo a lidar com as minhas fraquezas e eu estou me fortalecendo no Senhor, assim como Paulo escreveu aos Efésios. Aí, pastor Alessandro Alvarenga, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui nesta manhã de sexta-feira. Bom dia. Para mim é um orgulho, um prazer sentar numa mesa aí tão seleta, uma pleide de pastores, pastor Eliel do Carmo, os nossos ouvintes, que Deus possa estar abençoando. Amém. E desde que eu recebi o tema desse debate, me levou a uma reflexão, a uma pergunta de mim mesmo, e eu me deparei com uma outra pergunta. Você sabe lidar com as suas fraquezas, com os seus defeitos? E a grande pergunta, muitas vezes, ou no mundo triunfalista que nós vivemos, quem disse que eu tenho fraquezas? Eu acho que a gente começa a passar, como o pastor Ribelino mesmo falou, quem disse que eu tenho fraquezas? Então eu comecei a procurar tentar entender o que é fraqueza. E vem alguns significados, alguns sinônimos. Vulnerabilidade. Quem é que às vezes não se sente vulnerável? Fragilidade, um abatimento, uma imperfeição, uma tendência em alguns momentos da vida, um desejo de ceder, a falta de coragem ou o lado fraco de alguém. Pastor Rivelino usou um texto clássico, 2 Coríntios capítulo 12, que fala de um debate, que fala de um bate-papo, que fala de uma vivência, de uma experiência que Paulo tem com Deus. Mas antes de Paulo falar que se gloria na fraqueza, Deus chega para ele e fala assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, e eu vou te dizer uma vez por todas, o quê? A minha graça se aperfeiçoa
na sua fraqueza. O que nós precisamos entender, e muitas vezes carregamos essas dúvidas, que fraqueza, Eliel, é muito diferente do que pecado. A fraqueza são limitações. Agora, o pecado, muitas vezes, é resultado das nossas fraquezas. Mesmo tendo limitações, vulnerabilidades. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é isso. Pecado é algo muito diferente de fraqueza, porque todos nós somos fracos, somos cercados de gente frágeis, fomos criados por pessoas frágeis, mas as nossas limitações não nos impedem de sermos puros diante de Deus e sermos úteis nas mãos do Senhor. Tá aí. Primeira rodada aqui dos debatedores, debate riquíssimo, né? Tem muita coisa ainda, só está começando. Os ouvintes também participando aqui, Josias Araruama, participando sobre a pesquisa de hoje, eu diria que sim, o ideal é utilizar a autoconsciência para fazer esta avaliação e assim conseguir mostrar que sabe aonde pode agregar valor e aonde precisa desenvolver seus conceitos, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela participação. Berriel de Nova Iguaçu, bom dia, Eliel e debatedores, parabéns pelo tema, creio que já com 49 aninhos já me adaptei, mas não mais subestimo, diz aqui. Obrigado pela participação também aqui com a gente. Inês São João de Meriti, bom dia a todos, eu digo que não sei lidar com as minhas fraquezas, porque temos muitas, e como admitir essa fraqueza no dia, né? Muito complicado isso, Eliel, sinto que dá para falar das fraquezas, temos primeiro que admitir que somos fracos, e isso não é fácil, e é verdade. E eu quero entrar aqui, pastor Edilson Carlos, na palavra da Inês, na participação dela. A coisa mais complicada hoje é admitir que é fraco. Até porque a pior palavra que existe no dicionário hoje é fracasso. Se você quiser detonar uma pessoa, você vai, fulano é um fracassado. Você acabou com o cara. O cara, se ele tiver tendência a se suicidar, ele vai morrer. Porque ninguém quer ser um fracassado. Porque essa palavra no país é o cara que é o incompetente. É o cara que não faz absolutamente nada, o cara que não tem valor. Tentou tudo e deu errado em tudo. Tudo. Olha, exatamente isso. Chega numa certa fase da vida, numa idade da vida, e olha para trás e fala assim, cara, o que eu conquistei? O que eu consegui? Perfeito. E começa a se comparar com outras pessoas que, teoricamente, estão na frente dele. Exatamente isso. Então, esse é o retrato do fracassado hoje no conceito, né? Na nossa cultura. Não, pastor Edilson? Pastor Léo, perfeito e fantástico. Aí a gente verifica o cuidado que tem que ter com as palavras. Vamos imaginar, usando o exemplo do esporte, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 que nunca ganhou uma corrida e já está lá no seu quinto disputa de prêmio. Esse camarada é um fracassado? É claro que não. O grau de dificuldade para você chegar a ser um piloto de Fórmula 1 é imensurável. Só os melhores que lá estão. E só ganha os melhores dos melhores. Então, é uma questão que a gente realmente precisa avaliar. Às vezes, somos os melhores. Podemos não estar na posição dos melhores, mas somos os melhores. Essa questão de comparação que é perigosa. Porque, às vezes, nós queremos ter um parâmetro do nosso potencial com alguém que é um ponto fora da curva. E nos julgamos como fracassado. Está errado isso. É um equívoco nós cometermos esse erro. Por quê? A sociedade, como bem falou, ela é uma sociedade materialista. É uma sociedade da disputa, da guerra. É uma sociedade que o melhor tem que prevalecer sempre. E isso em todos os setores profissionais. Todos os setores profissionais. E também, infelizmente, acaba também sendo na igreja. Por quê? Aí eu vinha conversando com a minha esposa, é assim, interessante, a gente sempre conversa, falei, pastora, a gente tem que saber o que está acontecendo com a igreja, porque a nossa igreja não deu aquele boom assim. Eu percebi que eu estava fazendo uma comparação à igreja onde eu sou pastor com as megas igrejas. Então, se eu não tenho cuidado com essa comparação, eu vou me sentir um pastor fracassado. Por quê? Foi convencionado que as grandes igrejas são igrejas que Deus aprova. E as igrejas pequenas, Deus não aprova. Ora, o perigo que se tem de certas palavras serem apropriadas. Então, nós precisamos ter cuidado, como disse o pastor Eliel e o pastor Alessandro, com a convenção que se estipulou em certas palavras.
pode ser estipuladas elas na sociedade, mas não deve ser aplicada na nossa vida. Porque o fracassado que está em Cristo Jesus, ele nunca vai ser um fracassado. Muito bem. Ouvinte participa aqui com a gente, São Gonçalo. Mário diz aqui, a paz a todos. Talvez da fraqueza crescemos em Deus, porque às vezes nos achamos muito fortes e não engrandecemos o nome do Senhor. Daí, quando estamos tão fracos, procuramos a presença de Deus em todos os momentos para conseguirmos nos erguer, para conseguir erguer-nos. Obrigado aí pela participação, meu irmão. Valeu mesmo. Outro ouvinte diz aqui, não se identificou. Bom, Eliel, José no Egito lutou contra tudo, teve que fugir da mulher do seu senhor, foi forte. É só fugir da aparência do mal, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Sou ouvinte assíduo da Melodia, dessa rádio. Tá pedindo aqui para mandar um abraço para a neta, que está aniversariando hoje. Parabéns aí para Caroline. Deus te abençoe. Obrigado, tá? O ouvinte diz aqui. E aí a gente começa a falar aqui, pastor Rivelino, pastor Alessandro elencou aqui uma coisa importante que a gente tem que definir hoje aqui no debate. Uma coisa é fraqueza, outra coisa é pecado. Ou seja, são coisas distintas que eu chamo falando aqui, porque senão a gente vai acabar avalizando aqui o pecado de alguém por ele achar que é a fraqueza. E são coisas distintas. Eu acho que isso é importante a gente definir isso aqui, não, pastor Rivelino? Com toda certeza, pecado é uma coisa, fraqueza é outra coisa. Eu ontem estava me deparando, Eliel, em Hebreus 11, que é a galeria dos homens da fé, né? Que não está falando de pecado, está falando de fraqueza. Fraqueza todos nós sentimos. Você pode estar aí dirigindo, você pode estar em casa, você pode estar aí na igreja, você pode estar no teu trabalho e você falar assim, eu tô fraco. Fraco é um momento que todos nós passamos. Isso é uma realidade que a Bíblia descreve, todos os homens da Bíblia passaram por isso. E aí eu queria te citar, você meu ouvinte aí, para fazer essa diferença entre pecado e fraqueza. Fraqueza é um momento que você passa, que você precisa conhecer. Eu gosto muito de um sociólogo, pastor Eliel, se me permite ler aqui, que ele fala algo fantástico. Ele fala sobre sombra. O que é sombra? Sombra é tudo aquilo que eu escondo, que eu nego, que eu não admito que tenho. Que acaba sendo, ele fala assim, segundo ele, quando eu nego essa sombra, que pode ser uma timidez, que pode ser uma vergonha, a tendência dela é crescer e ficar cada vez mais forte. Eu preciso identificá-la e vencê-la. Aí ele fala assim, no final do artigo dele, que eu acho fantástico, assim, todo mundo tem partes fracas e desagradáveis no ser. O fundamental é conhecê-las para aprender a combatê-las. Então, pecado é uma coisa, fraqueza é outra. Você pode sentir fraqueza. Agora, tem uma coisa, Eliel. Eu posso me sentir fraco e porque eu estou fraco e achando que Deus não me dá condições, eu tornar isso uma prática. Aí vira pecado. E eu estou aqui na galeria de Hebreus, aí Hebreus fala aqui no capítulo 11, fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé, fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Raabe. Aí no versículo 34, meu querido pastor Eliel, ele diz assim, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, vírgula, da fraqueza tiraram força. Você pode estar abatido hoje, você pode estar sentindo derrotado, frustrado. Alguém pode ter dito para você que você é um zero à esquerda, que você não conseguiu nada na tua vida. Você pode estar se achando o cara mais fraco do mundo. Mas esses homens aqui da galeria da fé aqui, tiraram dessa fraqueza, talvez essa palavra de desânimo, tiraram forças. Hoje é dia, como nós estamos aqui no debate, estamos aqui aprendendo, hoje é dia de você potencializar na tua vida a graça do Senhor. É o Senhor que te fortalece. É o Senhor que vai te abençoar, vai tirar você desse estado e você vai crescer. Torne a tua fraqueza força-prima para você vencer todas as dificuldades. E vão dizer, não era aquele cara o fracassado? Não era aquele cara débil? Não era aquele cara que não tem força? Porque a palavra fraqueza significa fragilidade, o que não é forte, o fraco, que está abatido. Mas hoje é o dia de você reagir. Sabe, pastor Eliel? Eu acho que hoje é uma manhã maravilhosa para esses nossos ouvintes reagir e mostrar para todo mundo que em Cristo você tem força, que em Cristo você tem condições de superar todas as tuas fraquezas. Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu ir para o intervalo já, a gente volta com toda a segunda parte. Eu estou te aguardando também aqui no melodia.com.br. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia.
Conhecimento bíblico para você e para sua família. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta com a segunda parte já do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema como lidar com suas fraquezas, hein? Estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Edilson Carlos, com o pastor Rivelino Márcio, com o pastor Alexandre Leonardo e o pastor Alessandro Alvarenga. E os ouvintes também participando aqui. O Elaine, tomara que seja assim a pronúncia, viu? De Itaboraí, dizendo, muitas das vezes fui muito fraca, caí diversas vezes, mas Deus sempre me sustentou e me colocou de pé. Hoje eu posso dizer que sei lidar com as minhas fraquezas, pois a Bíblia está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, hoje eu me sinto forte na presença do Senhor. Muito obrigado aqui pela participação aqui com a gente. A ouvinte diz aqui, nós identificamos assim, quando não reconhecemos as nossas fraquezas, entramos na arrogância, como Sansão. Nós temos uma dificuldade mesmo, hein, pastor Alexandre Leonardo? Meio cultural nisso que nós estamos falando aqui. Estou pegando muito mais a parte da cultura, porque nós estamos inseridos nela. Você analisa, um dia desse eu vi um time ser vice-campeão. Rapaz, esses caras estavam num velório. Rapaz, uma competição difícil. Os caras foram vice-campeões. Os caras estavam tristes, chorando. Ou seja, é valorizado o primeiro. O segundo, não se valoriza a luta, a dificuldade que tiveram, tudo que tiveram que enfrentar por causa de uma posição. Como é que é isso, pastor Alexandre? Isso é cultural. Parece que Nelson Rodrigues, alguém aqui no Brasil, ele falou sobre a síndrome do vira-latas, depois da Copa de 50. E há um problema muito sério no Brasil de somente valorizar o campeão. Vice, culturalmente aqui no Brasil, não se dá valor. Porque se olha o pódio, mas não se olha a estrada que foi percorrida para chegar até aquela final, até aquele momento, até chegar entre os melhores. Porque ser o melhor não é sempre ser o melhor. Não é sempre ser o campeão. Parece redundante, mas não é isso. Porque a luta e a estrada que foi percorrida por aquele sujeito, por aquela equipe, às vezes fala muito mais do que levantar uma taça. Porque a dificuldade que ele enfrentou, a dificuldade que ele... Não fala de um personagem ou de um atleta, a dificuldade que ele enfrentou para conseguir se profissionalizar e chegar a uma final de Copa do Mundo, a uma final de algum torneio, ou que seja em qualquer outra área, ou que seja um empresário, alguém que estudou em escola pública no Brasil e conseguiu ser hoje um executivo, mas que ele é o vice-presidente da empresa. Não, o vice não serve, tem que ser o presidente. Mas por que o vice não serve? E a história que foi percorrida para chegar até esse momento. Então, nós no Brasil temos esse problema cultural de que somente o primeiro é que tem valor. O segundo não se tem valor, o segundo não é valorizado, e eu penso muito mais na história. Eu penso muito mais na batalha, na luta. O que te fez chegar? O que você renegou para chegar até aqui? Quantos muros você teve que transpor? Quantas vezes você caiu, mas você levantou? Quantas vezes você tomou pancada na vida e você se envergou, mas você se levantou novamente? Então nós precisamos pensar sobre isso. Me lembro agora de uma história de um violinista chamado Isaac Pirman, e ele é considerado o melhor violinista do século XIX e do século XX. Um israelense,
e que teve poliomielite aos 6 anos de idade, contando rapidamente aqui a história dele, e que em um concerto em que ele já era consagrado, uma corda do violino arrebentou. No meio do concerto, um som audível que toda a plateia ouviu, aquela corda arrebentando, e ele continuou solando ali a partitura como se nada tivesse acontecido. E no final de tudo, a plateia aplaudiu ele há muitos minutos, todo mundo de pé, aplaudindo Isaac Pirman, e no final, um repórter foi perguntar para ele: senhor Isaac, como o senhor conseguiu continuar solando, continuar tocando com uma corda do seu violino arrebentada? Isaac Pirman olhou para o repórter, olhou para o corpo dele sentado em uma cadeira de rodas e ele falou assim: eu fiz o melhor com o que sobrou. O que me sobrou foi isso, uma cadeira de rodas e um violino com uma corda arrebentada. Eu fiz o melhor com o que sobrou. Então, meu querido, talvez você que esteja nos ouvindo aí, o que restou de você diante da caminhada da vida? O que restou de você diante das pancadas da vida? Porque a vida é assim mesmo, ela bate e bate duro. Nós já falamos aqui que a vida não é só de triunfo. Ela bate duro, mas o que sobrou de você? Faça o melhor com o que sobrou. Tá aí. A Ana diz aqui, São Gonçalo, bom dia. Eu, infelizmente, tenho uma fraqueza muito grande em relação ao dinheiro. Em alguns dias atrás, levei minha casa e meu comércio à falência, mas reconheci isso e tenho pedido muito a Deus que me ajude e me fortaleça, pois quase perdi meu casamento. Muito obrigado pela participação. E aí, pastor Alessandro, a gente vai chegar aqui à conclusão que, de fato, nós temos que conhecer nossas fraquezas para evitarmos exatamente esses contratempos aqui. E uma palavra que o ouvinte Berriel usou aqui que eu queria voltar, né? Subestimar. Tem muita gente que, por causa do evangelho, e aí eu quero entrar aqui. Não, porque quando eu não tinha Jesus, aí agora eu tenho. Jesus é um ponto de fortaleza para a gente chegar nele. Mas eu tenho que conhecer as minhas fraquezas até para tratá-las, até para colocá-las à frente, até para poder arrancar isso de dentro. Não, pastor Alessandro? Se conhecer. A nossa ouvinte, ela falou que ela conseguiu identificar que ela tem uma limitação, que ela tem uma fraqueza, que ela tem uma dificuldade na área de administrar o dinheiro. E ela não é a única. Existem pessoas em altos lugares, existem pessoas que teoricamente são dignas de toda confiança, mas não conseguem, ao ver alguma coisa, não tocar. Tem pessoas que têm dificuldades ou fraquezas na área do caráter. Tem líderes evangélicos que têm dificuldades de lidar na área sexual. Tem vícios secretos de pornografia, enfim, tantas coisas. E eu quero falar, não somente para essa ouvinte, mas para tantas outras, uma frase que diz assim: Deus não trabalha pelo homem, Deus trabalha em determinadas áreas na vida do homem ou da mulher com a pessoa. Porque às vezes a gente olha assim, eu tenho algumas fraquezas, Deus vai trabalhar. Não, tem áreas da nossa vida que Deus vai nos ajudar a trabalharmos. Joel capítulo 3, versículo 10, diz assim, Deus diz para o povo, pegue as enxadas de vocês e façam das enxadas espadas. Peguem também as foices e façam das foices lanças. E digam em alta voz, eu sou forte. Eles estavam com medo? Estavam. Havia um exército, dificuldades, lutas enormes, estavam se levantando. Mas Deus fala assim, eu não vou trabalhar por vocês, eu vou trabalhar com vocês. Peguem o que vocês têm. Porque o importante, Eliel, não é a gente olhar para os fracassos do passado. O importante é a gente se apegar às promessas do futuro. E eu quero finalizar esse meu momento dizendo uma frase. O forte, que acha que é forte, na verdade é fraco. Mas o fraco, que sabe que é fraco, na verdade é forte. Muito bom. Isso acontece dentro de casa. Os filhos são cobrados a serem os primeiros em tudo. Isso frustra as crianças, é verdade. Também tem isso, lamentável. Você está falando aqui, pastor Edilson, que é uma questão meio cultural mesmo, né? O filho nosso, já foi debatido aqui na prova, o moleque tira 8, a gente larga o aço nele. Por que não tirou 10, meu irmão? Você não sabe a dificuldade que teve. Ou seja, involuntário, né? A gente já discutiu isso aqui.
A gente não valoriza um 8. Tem um monte de gente que tirou 5. Filho, aquilo que você não conseguiu ser. Ele cobra do filho 10, mas o filho assim, pai, tu tirava 10. Pois é, se tirasse só 10. Né? Isso é cultural que nós estamos discutindo hoje aqui. Isso está muito enraizado na gente, não, pastor Edilson? Pastor Léo, verdade. Olha, eu assim, na minha opinião, esse é um dos melhores debates que eu estou participando, justamente porque ele também é revelador. E interessante, pastor Léo, eu estava lembrando, quando o diabo foi tentar Adão e Eva, a proposta dele foi, você vai ter conhecimento, você vai ser igual a Deus, você vai ser ótimo, tu vai ser o melhor, tu vai fazer a diferença, tu vai ser capaz, ninguém vai te segurar. Tem uma frase que até eu gosto, mas ela é extremamente perigosa. Por que ela é perigosa? Porque se ela não guardar as devidas proporções, ela te leva para um caminho errado, que é a palavra só vitória. Ela é perigosíssima. Mas são palavras que são colocadas no nosso dia a dia, que são mentiras. Fora do contexto, né? Exatamente. E a pessoa se enche dessas palavras, e palavras vazias que não vão levar a lugar nenhum. Aí está o perigo. Jargões. Olha, meu filho, só vitória, tu vai tirar 10. O garoto não estudou. Não vai tirar 10. Mas tirou 8. Tá ótimo. A questão, a gente ir com a cara e com a coragem, pensando que vamos eliminar as nossas fraquezas com a cara e coragem. Eu vou vencer essa guerra porque eu sou capaz. São palavras que não adianta, pastor Léo. Não adianta porque não tem efeito prático no mundo externo. Não tem. Não, eu tô cheio de dívida, mas eu sou capaz que eu vou sair dessa dívida hoje. Como? Se não fizer uma reorganização. Então, às vezes, o mundo nos enche dessas palavras. Eu estava vindo para cá, ouvindo também a música aqui da Melodia, que fala, Deus não é culpado, você vai ter doença. Eu não lembro muito bem da música, mas ela é linda. Que realmente a gente precisa ter uma mudança de comportamento. E como o pastor Léo disse aqui no intervalo, nas nossas fraquezas, saber aonde que nós vamos buscar o refúgio. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, são coisas distintas. O que é refúgio? Lugar de esconderijo. Eu preciso de um refúgio? Em Deus. Eu preciso fazer um ataque de um propósito? Eu vou em Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa avalanche de palavras, palavras, esses jargões que não leva a lugar nenhum. Conheça a sua fraqueza, vá a Deus e Deus vai te ajudar. Os ouvintes participando também aqui com a gente esta manhã. Cadê aqui? Achei interessante a participação de um ouvinte aqui. Bom dia, Eliel, sou de Campo Grande. Abraço a todos os debatedores. Me fortaleci e aprendi com meu falecido esposo que ninguém é melhor do que ninguém. Então não é a fraqueza que vai me destruir. Aprendo a cada dia com a fraqueza. Através da fraqueza e tristeza me fortaleço e ajudo outras pessoas. Diz aqui, muito obrigado pela participação. A Geniere, de Olaria, da minha Igreja Nova Vida, Terra dos Milagres. Um abraço aí no Bispo Francisco. Assim, o vice significa que o time chegou na finalíssima. O meu Botafogo daqui do Rio que o diga. O nosso Botafogo. Valeu. Obrigado aí, querido, pela participação também aqui com a gente. E aí, pastor Rivelino, nós estamos falando aqui de fraqueza. Se a gente pegar o outro lado, nós também temos que ter muito cuidado. Que a gente vê um monte de gente forte e a Bíblia vai falar daquele que está de pé. Estou usando aqui a palavra forte para quem está de pé, para a gente ter uma noção daquilo que nós estamos discutindo aqui. E aí a Bíblia tem uma advertência para quem se acha que está de pé. Olha como é que a Bíblia, em todos os aspectos, traz um equilíbrio, hein, pastor Rivelino? É o famoso denorex, né? Aparece, mas não é. A aparência é muito engraçada. A gente olha para algumas pessoas, e ainda mais na igreja, fala assim, eu queria ter a fé daquele homem. Tu imagina se nos nossos dias Sansão estivesse andando nas nossas igrejas? O cara que arrancava um portão, o cara que destruía 1000 pessoas com um pedaço de osso. Então a aparência é muito relativa. Cuidado, irmão, com aquilo que você faz aquela avaliação, daquele que é forte, daquele que é fraco. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que Paulo tem a sua fortaleza no Senhor, seu Deus. Cuidado com a aparência.
eu gosto de um texto que eu queria citar para vocês, que está no livro de Romanos 8, que diz assim: também o mesmo Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Se nos assiste, nos vê. Se nos vê, observa, e só observa quem está perto. Ah, pastor, eu estou fraco. Ah, eu queria ser forte como fulano de tal, que essa falsa aparência, esse triunfalismo, como já citaram aqui, Eliel, desses mega cultos, desses mega pastores. Irmãos, todos nós temos o nosso momento de fraqueza, mas nós corremos para Deus que nos fortalece. E o apóstolo Paulo fala que o Senhor nos socorre em nossas fraquezas, né? Porque nós não sabemos orar como convém. Interessante se observar o texto, o Espírito intercede. É Deus intercedendo a Deus por ti. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, intercede por ti para te ajudar. O Senhor hoje, a Trindade, intercede por ti para te levantar, para te abençoar. Aí, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando tu é fraco, tu corre para o lado daquele que é forte e ele te levanta. Na sombra do Onipotente, Eliel. Amém. E aí, pastor Alexandre Leonardo, há também uma cobrança muito intensa. Eu quero falar agora do nosso Arraial, onde o pastor Edilson está sempre aqui com a gente. Debate sexta-feira a gente faz para a gente devolver a humanidade das pessoas. Às vezes nós tratamos as pessoas como máquinas e cada um é um indivíduo. E Salmo 113, o salmista vai dizer que o Senhor nos conhece e Ele sabe de que somos pó. Olha isso. Mas há uma cobrança exacerbada, algo que a pessoa não vai conseguir naquele momento cumprir, e é cobrado isso. Eu acho que isso também é importante a gente falar, não, pastor Alexandre? Sim, Eliel. Eu falei domingo, os últimos 2 domingos lá na igreja, sobre sacos vazios. Sacos vazios. Gente que acha que está cheio. Gente que acha que é forte. Gente que acha que é santo. Mas que é um saco vazio. É como aquele fariseu na parábola que Jesus conta, do fariseu e do publicano, e que ele se auto-justificava, e que ele se auto-santificava. Ele não precisava que ninguém... É interessante que ele achava que estava falando com Deus, mas Jesus disse que ele estava falando consigo mesmo, era um solilóquio. O cara falava consigo mesmo. E o outro que não era digno de olhar para o céu, e ele conseguiu entender a gênese da fé cristã. Sou pecador. São Tomás de Aquino, ele diz que nós somos seres que não temos substância, consistência e nem permanência. E como é que nós alcançamos ou conseguimos ter substância, consistência e permanência? Novamente eu cito o apóstolo Paulo falando aos Efésios: em Deus, se fortalecendo no Senhor. Estamos falando sobre conhecer as nossas fraquezas. Eu vou voltar ao início do debate sobre se conhecer, se autoanalisar, saber quem você é. No encontro de Jacó com o Senhor no Val de Jaboque, por que Deus pergunta o nome de Jacó? Deus não sabia o nome de Jacó? Mas Deus, na verdade, não queria saber o nome de Jacó. Queria saber a essência de Jacó, quem ele era de verdade, as sombras, como o nosso pastor falou, em que muitas das vezes nós escondemos as sombras, e essas sombras só vão crescendo, 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 crescendo. Jacó era alguém que estava acostumado a correr de suas responsabilidades, alguém que estava acostumado a correr de seu pai, correr do seu irmão, correr do seu sogro, e tentou correr de Deus. E aí Deus pergunta: qual o teu nome, cara? Quem é você? Estampa a fossa aí e diz quem é você. E aí ele destampou, ele falou: meu nome é Jacó. E na verdade eu entendo disso que ele falou foi qual era o nome da fraqueza dele. E aí acontece 2 coisas rapidamente para fechar aqui. A primeira coisa é que Deus não chama mais ele de Jacó, mas chama de Israel. Agora ele é o príncipe do Senhor, porque ele reconheceu a sua fraqueza, Deus tratou a sua fraqueza, levantou Jacó, e agora ele não se chama mais Jacó, e agora ele é Israel. E a segunda coisa, para a gente fechar, é aquele que acha que é forte, que é igual o fariseu e que ele se auto-justifica por aquilo que ele faz diante de todo mundo. O interessante é que o inimigo ele gosta, o diabo ele gosta dessas pessoas que se sentem seguras,
que se sentem seguras. Porque, na verdade, ele vai e toca na fraqueza, que essa pessoa que se sente segura é um fraco. E Deus ele faz o contrário. Onde Jacó se sentia seguro, onde era a segurança de Jacó, Deus toca, que eram as pernas. Jacó tinha pernas fortes. E ele confiava demais nas pernas, porque ele estava acostumado a fugir de todo mundo. Então, quando Deus pergunta para ele qual o seu nome, fala, não, você não vai mais se chamar Jacó. Eu estou te tratando aqui, agora o seu nome é Israel. Então, fale com o Senhor quem é você. Fale com o Senhor da sua fraqueza. E ele vai tratar de você. E vai mudar a sua história. Aí, ouvinte participando também aqui. Bom dia, Angélica. Bom dia. Olhar só para as fraquezas dos outros é aquele que se nega a se conhecer como ser humano, que tem falhas, limitações e que não é perfeito. E por conta disso, acha que ainda está, muitas das vezes, julgando as pessoas sem nenhum tipo de sensibilidade da parte de Deus, tentando a todo custo mostrar que é forte para não ser visto como fraco e incapaz. É uma luta, uma luta constante, diz aqui, para sempre mostrar que é fraco, que é forte, que não é limitado. Muito boa a participação aqui. Agora, pastor Alessandro, tem uma participação aqui e eu quero pegar essa participação para a gente atende aqui a todos que estão participando nesse sentido. Ouvinte São Gonçalo diz, me sinto uma derrotada e fracassada porque tem uma luta na área homossexual. É uma irmã. E vivo caindo, já não sei mais o que fazer. Me sinto sem esperança. Como sair de algo que me faz bem e ao mesmo tempo me faz mal porque me sinto em pecado? Por favor, me ajude. Já fiz de tudo. Confesso abandono, mas sempre caio. E aí, pastor Alessandro? Essa irmã, ela está tendo essa coragem, mesmo no anonimato, de rasgar o coração dela e mostrar não para os outros, porque ela não quer sensibilizar a bancada, ela não quer sensibilizar os ouvintes. É um clamor de uma pessoa aflita para o seu Deus, porque Deus não deixou de ser Deus dela, diante dessa luta que ela está passando. Então, para tantos ouvintes quanto essa nossa ouvinte, o que eu posso falar, primeiramente, é sobre o amor de Deus. Não existe nada que ela faça que vai fazer Deus amá-la menos, e não existe nada que ela faça que Deus vai fazer Deus amá-la mais. Deus a ama. Deus a conhece na sua intimidade, na sua luta, na sua dificuldade. E se ela está dizendo isso, é porque ela não desistiu e não se entregou. Ela continua lutando e acreditando, mesmo que pareça impossível ou talvez longe aos seus olhos, mas que ela possa saber, primeiro, de que Deus a ama. E quando ela pega a Bíblia, ela vai encontrar pessoas que lutaram em várias áreas de suas vidas, mas na dependência, na confiança, no agir de Deus. Eu fui um ex-dependente químico durante 10 anos, e a Organização Mundial de Saúde diz que o vício não tem cura, você é um eterno doente. Mas eu descobri que o Senhor, ele colocou, porque Paulo fala assim, já não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive. A essência divina habitando em nós na pessoa do Espírito Santo nos capacita a vencer o que julgamos ter nos vencido. Tá aí, sensacional. Alguém gostaria de acrescentar algo? Eu gostaria, Léo. Pois não, gostaria. Nem sempre é suficiente apenas reconhecer a fraqueza, o que essa ouvinte falou, e muitos ouvintes também estejam no mesmo caminho que ela. Não basta apenas reconhecer, é preciso pedir ajuda. Procure alguém que possa te ajudar. Seu pastor, seu líder, ou um profissional, um psicólogo. Não é demérito você procurar ajuda, ainda mais com um especialista. Deus usa pessoas, Deus usa gente com inteligência, com sabedoria. Procure alguém que possa te ajudar. Que tem coisas que você não consegue sair sozinho delas. Precisa de um braço, de um amigo, de um abraço, de uma palavra. Às vezes nem tanto de uma palavra, Léo, mas de um abraço carinhoso que diz você vai conseguir. Você vai conseguir não porque você vai ficar forte, você vai conseguir porque você está admitindo que precisa de ajuda. E aí o Senhor, é o que eu li em Romanos 8, 26, o Senhor vai te ajudar nas suas fraquezas. Vai te potencializar força para você conseguir superar isso. E você vai ser instrumento, eu quero até profetizar sobre a tua vida, você vai ser instrumento para abençoar outras pessoas. Eu creio. Porque uma pessoa abençoada abençoa outras pessoas, pastor Leal. Verdade. Eu também quero falar sobre isso. O meu conselho é essa, ouvinte. Se você ainda não sentiu o amor de Deus, peça que Ele faça com que você sinta o amor dEle, a ponto que você se constranja em não querer decepcionar esse amor.
Nós estamos tratando muito desse assunto, temos falado muito sobre esse assunto, é um assunto que está dentro das nossas igrejas. E a maneira que o Espírito Santo ele tem me conduzido a tratar desse assunto é chamar essas pessoas para que sintam o amor de Deus a ponto de se constranger a não querer decepcionar esse amor. Tá aí, pastor. Senhor Léo, nesse caso eu acho que ela deve reduzir as possibilidades de quedas e ela ser feliz com as conquistas. Ou seja, ela tem que valorizar mais as conquistas. Então, se ela vencer um dia de tentação, ela tem que comemorar em Deus esse dia vencido. E não entristecer pelo dia da queda. Entendeu? Tá aí. Sensacional. Pesquisa do dia. Nós estamos fechando o nosso debate com o resultado final da pesquisa. Você sabe lidar com suas fraquezas? 67% dizendo que não. 33% dizendo que sim. E quando eu vejo aqui 33% dizendo que sim, ou seja, reconhecem as fraquezas, né? E como lidar com isso. E foi dado hoje aqui, didaticamente, graças a Deus, em mais um debate maravilhoso da Melodia, totalmente esclarecedor. E para todos nós, como disse o pastor Revelino, como nós aprendemos aqui, né, sobre todos os aspectos aqui. Né? Não valorizarmos as nossas fraquezas, apesar de elas estarem lá. Mas valorizarmos as conquistas. Mesmo que sejam pequenas, nós vamos valorizar. E como disse o pastor Alessandro, em outras palavras, o pastor Alexandre também, em Deus, só em Deus, faremos proezas. Em Deus. Agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente discutir aqui este assunto nesta manhã. Meu querido pastor Rivelino Márcio, da minha querida comunidade cristã Bethesda de Itaguaí, na rua Prefeito José Moraes, 125 Itaguaí. Meu mano, obrigado, hein? Obrigado, Diego Eliel. Mais uma vez, parabéns à escolha do assunto, do debate. Maravilhoso, Eliel. Saiu daqui, coração alegre. Eu queria deixar uma frase que eu gosto muito de ter usado na minha vida. Não basta levantar o fraco, é preciso ampará-lo. Um abraço à minha esposa que está aí hoje, Eliel. Isso, pastor Ana Batista com a gente aqui. Que bom, um beijo lá no meu 5 sobrinho. 5.000 abraços para você de Itaguaí, Eliel. Legal, obrigado. Um abraço do Henrique. Semana passada trocou de idade, 18 né? anos, Eliel. 18 aninhos, hein, Vamos rapaz? fechar aquele... Passou rápido. Aquele casamento, Eliel. Eu topo. Um abraço, amigo. Meu querido pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central, em Jardim, em Gato Preto, rapaz. Que jardim, o quê? Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, São João de Meriti, na rua CC 1577. Obrigado, meu pastor. Pastor Leal, que agradeço e quero agradecer também a Deus, que essa semana comemorei 28 anos de casado. Beleza, com a pastora Adriana. 28 mesmo, pastora Adriana? Deu uma olhada assim, homem normalmente erra a data, né? 28 anos e é bênção, é vitória. E nesses anos, sempre reconhecendo as nossas fraquezas, porque também é importante reconhecer as nossas fraquezas dentro do nosso lar, porque às vezes pensamos que estamos muito bem, que somos o máximo, e tá cheio de falha, cheio de fraqueza. Então, agradeço muito a Deus e mandando um abraço. Eu esqueci o nome dele, do estacionamento em Nova Iguaçu. Que vergonha, olha só, pastor. Eu não tenho a memória do pastor Leal, que ele sabe o nome de todo mundo. Olha. Sem a relação. Acho que Deus abençoe. Maravilha. E só lembrando, Gato Preto é bairro e não é o pastor. Deus abençoe. Tá certo. Pastor Alexandre Leonardo, da minha querida igreja Palavra Viva, na Palhada, em Nova Iguaçu, na Estrada da Palhada, 1285. Obrigado, meu mano. Meu amigo, é um prazer isso aqui. Eu trago um abraço daquela igreja que te ama muito. Tem uma parte dela lá em Figueira. Olha aí. Lá em Arraial. Um abraço pessoal que tá lá em Figueira nos ouvindo muito agora. Bom. Tá aí, Deus os abençoe. É sempre um prazer nós estarmos aqui juntos para poder contribuir para o reino. Porque a melodia é um instrumento do reino de Deus. Amém, maravilha. Lembrando que logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa. Um grande culto vai estar pregando o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Pastor Alessandra Alvarenga, da minha igreja do Nazareno, em Nilópolis, na rua João Pessoa, 1469. Meu pastor, obrigado, viu? Valeu. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Que Deus possa abençoar aí a cada ouvinte, seja no trabalho, seja em casa. Que Deus abençoe os debatedores e que Deus continue te abençoando, você e sua linda família. Amém. Obrigado pelo convite. Obrigado, pastor Alessandro. Aproveitar e abraçar aqui a irmã Vânia, né? Hoje, o pastor Alexandre vai gastar um dinheiro ali no shopping. A turma toda tá ali, né? Beleza. Já dei, já. Quem foi? Tá sempre me Tá certo. A Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Deus abençoe a todos. Obrigado, Anderson Sarlo.
Valeu, gente. Amanhã, logo após o Sábado Não Para com César de Andrade, estaremos aqui com o nosso debate da Melodia. Deus abençoe a todos. Boa sexta, boa tarde. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.